O Evangelho deve ser sempre repetido, para que você não esqueça sobre quem você crê. Quem é aquele que você crê? Quem é o autor da sua fé? Quem consumou a tua fé? Isaías capítulo 53, versículo 1 e 3 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Nós estamos pregando aqui sobre um servo sofredor, e ele estava ali no madeiro, crucificado, e nós reputávamos ele como um aflito de Deus, ferido de Deus, porque todo aquele que está no madeiro é maldito de Deus, mas não era culpa dele, era culpa nossa. O castigo que nos traz a paz, que nos traz a paz. Essa é a síntese do Evangelho. Estava sofrendo, para que na sua morte, riscando a cédula que era contra nossas vidas, fosse cravada e ninguém pode removê-la, porque não há mais condenação. Ela foi selada com o sangue de Cristo, um sangue que tem peso eterno e infinito. A justiça que foi derramada sobre a sua vida. E aí você precisa ter em mente essa balança, em que as circunstâncias da sua vida vai estar em uma bandeja, o peso de Cristo vai estar na outra. Como você pode não ter paz se você olha para Cristo, na tua causa? Só para que nós possamos entender que Ele foi subindo como renovo, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. Olhando nós para Ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado. Isaías está fazendo aqui uma exposição que é um escândalo, porque o Messias representava filho de Davi. Filho de Davi, leão da tribo de Judá, rei eterno. E agora ele está apresentando que este mesmo descendente de Davi, ele seria massacrado, ele seria um servo sofredor, ao ponto de nós olharmos para ele e não acharmos nenhuma formosura devido ao efeito do pecado. E aí a Bíblia, ela te direciona, mesmo diante desse servo sofredor, a entender os méritos desse servo sofredor, através de predicativos, adjetivos ou condições de atributos atribuídos a ele na palavra de Deus, que são inúmeros, incontáveis. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus capítulo 2, versículo 2. Ele é a causa eterna da nossa salvação, Hebreus capítulo 5, versículo 9. Ele é o alfa e o ômega, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é a fiel testemunho, o primogênito entre muitos, príncipe dos reis da terra, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Ele é o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6. Ele é o advogado para com o Pai, o justo, 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele é um amado. Todas as vezes que a Bíblia fala de Cristo e a sua relação com o Pai se manifesta ao Filho como um filho amado em quem ele se compraz. Ele é um amado, e nós somos amados nele. Então ele é o Filho amado de Deus em quem Deus se compraz, Mateus capítulo 3, versículo 17. As promessas que há em Deus são nele o sim, e ele também é o amém, como está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Ele é o autor da vida que mataram por mãos injustas, como está em Atos capítulo 3, versículo 15. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Ele é o cordeiro imaculado e incontaminado, como está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Ele é luz para iluminar as nações, mesmo que os homens odeiem. Essa luz que se manifestou aos homens. Ele é a luz dos homens, como está em João capítulo 1, versículo 4. Ele é a estrela da manhã, como está em Apocalipse capítulo 22, versículo 16. A estrela d'alva, como está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. O verbo, o logos, a palavra de Deus, como está em João capítulo 1, versículo 1. Ele é o Messias, que traduzido é Cristo, o herdeiro, aquele que é o descendente, aquele que veio para reinar e reinar eternamente. Ele é Cristo segundo a carne, Deus bendito eternamente, como está em Romanos capítulo 9, versículo 5, o Filho do Deus vivo. Ele é o Emanuel, como está em Mateus capítulo 1, versículo 23, o bispo de nossas almas, como está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Ele é o cabeça da igreja, ele é o noivo da igreja, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5.
Ele é aquele que os santos cantavam um novo cântico. E esse cântico dizia que só ele é digno de abrir o livro, como está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Ele é o Filho do homem, que é Senhor até do sábado, como Lucas capítulo 6, versículo 5. Ele é o Filho de Davi, Mateus capítulo 1, versículo 1. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, como está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ele é o pão que desceu do céu, como está em João capítulo 6, versículo 51. O bom pastor, o nosso bom pastor, como está em João capítulo 10, versículo 1. Ele é a pedra angular em que nós estamos assentados. A igreja fiéis à palavra, ela só faz sentido se nós estamos na rocha, como está em Efésios capítulo 2, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele é a plenitude da divindade. Nele não há imperfeição. Ele é Deus e na forma de Deus assumiu a forma de servo para que você reine com ele hoje. Como está em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como está em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Ele é a primícia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Ele é o Redentor e Libertador de Sião. Isaías capítulo 59, versículo 20. E Romanos capítulo 11, versículo 26 e 27. Não tenha dúvidas sobre quem repousa a tua fé, sobre a paz que você tem como igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tenha dúvidas sobre quem Cristo é, sobre o peso de Cristo. A nossa paz, ela repousa nessa graciosa presença de Deus na nossa vida, Emmanuel. Perceba que a nossa reconciliação ela está fundamentada sobre quem Cristo é. E não apenas essas passagens, mas inúmeras outras nos faz ficar maravilhados sobre a grandeza do nosso Senhor, do nosso Redentor. Por isso que Isaías ele vai completar no versículo 4 ao 6 desse cântico sobre o servo sofredor. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Depressão te define? As circunstâncias te definem? Não, jamais. Porque nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem daquele que nos chamou. Mas ele foi ferido, é claro. A justiça de Deus é implacável contra o pecado. E por causa das nossas transgressões, ele sofreu, moído. Isso quer dizer que quando você participa da Santa Ceia, aquele ato de você ingerir o alimento exemplifica o corpo que foi triturado para que você seja alimentado. Para que você seja alimentado. E você ainda diz que está com fome, está com sede, se você tem um manancial de vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E isso é motivo de nós estarmos preocupados. Porque sabemos que a condição de alguém sem Cristo é uma tragédia. Nisto está o amor. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para que Deus fosse propício a mim, para que aquela inimizade que havia entre a igreja, para que Paulo pudesse dizer graça e paz verdadeiramente, como Isaías está aqui mencionando, isso só foi possível porque em Cristo é, nas nossas